Graça e paz, amados irmãos, nós estamos aqui na graça do Senhor Jesus Cristo, na alegria do Espírito Santo, reunidos desta forma que o Senhor providenciou para nós celebrarmos hoje, o dia do Senhor e a Santa Ceia do Senhor Jesus. Que maravilha! Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo você e sua família. Eu espero que você esteja aí reunido com o Senhor, reunido com sua palavra, com sua família, ao redor da mesa do pão e do vinho. Vamos celebrar a Jesus, vamos orar a Ele nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque Tu nunca nos deixas sós, Senhor. Nós não estamos só em nenhuma circunstância. O Senhor nos prometeu e Ele tem cumprido. O Senhor tem cumprido, sim, Senhor. Ele tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Ser nessa noite, Senhor, bem-vindo na nossa casa, bem-vindo no nosso lar, para esta celebração, que é a celebração da Tua ressurreição. Glória seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Entramos por Tuas portas com gratidão e com hinos de louvor. Amém. Amém, Aleluia. A igreja sempre prosseguindo, quer nas lutas, quer nas provas. A igreja sempre caminhando, diz o cântico.
Aleluia. Aleluia. Nosso alvo é Jesus. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos dizer que somos filhos de Deus, ter o direito de nos chamarmos filhos de Deus, de nos tornarmos família do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nada pode nos separar uns dos outros. Por mais que as trevas tentem, por mais que as trevas batalhem, nos afrontem, elas jamais podem desfazer essa ligação, essa unidade que foi feita lá na cruz do Calvário entre eu e você. Essa unidade, esse corpo maravilhoso que o Senhor constituiu, chamado igreja. Glória ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua obra maravilhosa, porque sim, Senhor, tu, quando estavas sofrendo por nós, as tuas dores profundas na cruz, o Senhor viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. E esse fruto é a igreja, o mistério que esteve oculto entre todos os séculos e de todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja pelo nome. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muita graça e paz. O Senhor é bom, muito misericordioso para com todos nós, né? Eu creio que Ele tem feito grandes coisas nesses dias no meio do seu povo. Hoje teremos um momento muito especial de ministração da ceia do Senhor, mas antes disso eu quero saudar você, quero dizer que você é muito especial, que estamos todos aqui com muitas saudades, né, de todos, e que em breve nós vamos estar reunidos, eu creio, amém, reunidos de verdade, porque essa é a vontade do Senhor, que a igreja ela se reúna, que a igreja esteja em reunião. A igreja significa reunião, essa palavra igreja significa reunião, então é da nossa essência fazermos reuniões. Enquanto isso, nós estamos tendo várias reuniões virtuais e damos abraços virtuais, mas a gente quer ir para o céu real, né? Então nós precisamos de um dos meios da graça muito importante, que é o culto, a reunião na igreja. É muito importante. Mas hoje eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 22. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 8. Abra a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus, que diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao povo do Egito, evidentemente: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó a cidade de celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá,
dizendo: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Bom, esse é o texto inicial do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E este livro de Êxodo, que fala exatamente da passagem, da saída, né? Ele significa exatamente saída, né? Êxodo, saída. Nós usamos esse termo aqui no Brasil de várias formas. Por exemplo, o êxodo rural é a saída do homem do campo, da região do campo para a cidade. É o êxodo rural. Então, o êxodo aqui é o êxodo do povo de Deus, ou seja, a saída do povo de Deus que estava vivendo pacificamente no Egito. Vocês se lembram que eles foram com José. José se tornou governador do Egito, levou seu pai Jacó e juntamente com ele toda a sua família, eram em torno de 70 pessoas. Mas muitos anos se passaram, 400 anos haviam se passado e agora era tempo deles retornarem à sua terra de Canaã, que havia sido adquirida por Abraão com dinheiro. Abraão tinha comprado aquela terra, mas aquela terra, por conta da seca, havia sido abandonada e outros povos tinham se apossado daquela terra. Êxodo é o livro que mostra como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Nós vamos ver aqui, exatamente nesse livro todo, como é que Deus libertou o seu povo. E nesse livro nós vemos claramente a aplicação de algumas coisas e pessoas, de algumas situações, à nossa realidade atual como cristãos, apesar de serem fatos reais e históricos que estão ali colocados na Bíblia, mas a Bíblia não tem a pretensão de ser um livro da ciência da história. A Bíblia é um livro para falar a palavra de Deus para nós. Mesmo assim, esses fatos de fato aconteceram, né? E então nós vemos um simbolismo de muitas coisas aqui no livro de Êxodo em relação à nossa vida atual. Por exemplo, o Egito, ele simboliza o mundo. O Egito, em várias partes da Bíblia, simboliza o mundo, a maior parte, né, dos textos. O Egito, portanto, simboliza a nossa vida velha. A descendência de Israel simboliza a igreja. Faraó, que é o rei do Egito, você acha que simboliza quem? Só pode ser um, né? Satanás, aquele que domina sobre o mundo. Moisés é um símbolo de Cristo. O êxodo do Egito para Canaã, essa jornada, é símbolo da obra da salvação. Então, Cristo está aqui no Êxodo. Você vai enxergar Cristo no livro do Êxodo do começo ao fim. Samara acabou de ler esse livro. Ela estava exatamente dizendo isso no pequeno grupo, né? No dia do pequeno grupo, compartilhando sobre isso. Então, antes do Êxodo, antes do momento da saída, porque olhando para o pessoal aqui, olhando de fora, sair do Êxodo, sair do Egito, não tinha desvantagem nenhuma, concorda comigo? A gente olhando para eles, a gente ia dizer assim, não, ninguém ia ser contra. Sabe aquele negócio que seria uma unanimidade?
O pessoal está vivendo na escravidão. Aí você pergunta assim, quem é que quer sair da escravidão? Quem é que é louco de dizer que não? Né? Mas você sabia que aqui no Brasil, quando terminou a escravidão, muitos escravos quiseram continuar escravos? Não porque não quisessem, mas era a vida que eles tinham. Eles estavam acostumados na vida da escravidão a vida toda, sua família toda. Muitos também não tinham dinheiro. O que adianta você dar liberdade e não dar àquelas pessoas uma condição social para sobreviverem? Então eles não tinham dinheiro e continuavam vivendo nas fazendas dos seus senhores, né? Por simples necessidade. Então esse povo aqui também, você presta atenção, 400 anos. Então era geração e geração e outra geração e outra geração que eles estavam ali. Então, assim, os que vieram, os 70 que vieram já tinham morrido há muito tempo. Os filhos dos 70 já tinham morrido. A outra geração, a outra geração, a outra geração. Então o que acontece? Nós tínhamos aqui uma geração que nunca tinha conhecido a liberdade e que estava acostumada a viver no Egito, ou seja, no mundo. Eles não sabiam que era outra vida, eles ouviam falar, porque era a tradição de passar de um para outro, né? Os pais iam ensinando para os seus filhos, tanto é que eles conheciam a Deus, adoravam a Deus, mas eles não tinham experimentado, eles apenas conheciam de ouvir falar, mas nunca tinham experimentado, eles nunca tinham ido a Canaã, nunca tinham visto essa terra. Então, era necessário que Deus permitisse que a vida deles ficasse mais amarga. E esse é o tema da palavra de hoje. Quando a vida se torna amarga. Existem momentos na nossa vida que a vida fica amarga. E nós estamos num período em que a vida está ficando amarga. E para alguns já está bem amarga nesse tempo. E outros que sabem ler um pouco o que vem no futuro, já estão percebendo que vai ter um travozinho pela frente. Sabe o que é? O cearense sabe o que é travo, né? Quem já comeu caju sabe o que é um travo. Então, o povo estava acostumado ali. Eles nasceram no Egito e não conheciam outra vida. Portanto, era necessário tornar o Egito um lugar desconfortável. Que apesar da escravidão, era confortável, era cômodo, porque eles estavam acostumados a permanecer ali. Dizem que a águia faz isso com os seus filhotes. Ela prepara o seu ninho nos lugares mais altos, nas montanhas mais altas. O ninho da águia é todo feito de galhos com espinhos. Ela procura aqueles galhos mais desconfortáveis para proteger de qualquer predador. Mas aí por dentro ela começa a colocar a palha, ela começa a colocar algodão, ela começa a colocar fibras confortáveis e depois ela põe os seus ovos. E ali choca os seus ovos. Depois de um certo tempo, os pintinhos nascem e aí eles ficam por ali, ela traz toda a comida. Mas dizem que existe um determinado tempo em que esses pintinhos precisam aprender a sair do ninho. E a águia vem e começa a tirar uma camada de conforto, de fibras confortáveis. E daqui a pouco ela tira mais outra. Até que os pintinhos começam a perceber que aquele ninho já não é mais tão confortável. Que naquele ninho ali já tem alguns problemas. E eles começam a querer voar, porque também tem o instinto de voar. E aí é quando ela começa a ensinar os pintinhos a voar, pintinho de águia. E ela tem uma metodologia maravilhosa. Ela leva aquela águiazinha para um lugar bem alto, mais alto que ela pode. E aí ela simplesmente solta. Se ele conseguir voar, beleza, né? Se não, o desespero é grande, mas na última hora, chegando já no finalzinho da descida, ela vem e pega de novo aquela águiazinha e leva lá para cima. Vai aprender de novo. Solta de novo. E por aí vai. Ela vai fazendo isso até que ele aprenda a voar. Então Deus estava fazendo isso. Deus estava tornando
aquele mundo desconfortável. E Deus está fazendo isso conosco hoje. Ele está tornando esse mundo desconfortável porque nós estávamos muito acostumados com essa vida nessa terra e não estávamos ansiando pelo céu. A igreja não estava desejando o céu. Por isso o Senhor está tornando esse mundo desconfortável e vai ainda mais ficar desconfortável para a igreja do Senhor. Então, eles clamaram ao Senhor, começaram a clamar ao Senhor, choravam, pediam a Deus. E antes que Deus nos leve para outro estágio da nossa vida, Deus nos leva a uma situação de desconforto para que desejemos sair e correr para Ele. Então, aceite que é Deus quem está no controle. É Ele quem está no controle da nossa vida e no controle da história da humanidade. O livro que vai ser aberto lá, está descrito no Apocalipse, lá no céu, é o livro da história da humanidade. Lá já tem o desfecho. E eu já li o final, não daquele livro que ainda vai ser aberto, mas do Apocalipse. E lá diz que o nosso Deus é vitorioso e que nós vencemos com Ele. Muito bem, então qual foi a primeira tentativa de Faraó de enfraquecer a Israel? A primeira tentativa foi trabalhos forçados e penosos. A primeira estratégia, trabalho forçado, trabalho difícil. Quanto mais nos iludimos com esse mundo, quanto mais nos iludimos com o trabalho desse mundo, com as suas realizações, com os negócios desse mundo, mais será necessário Deus nos conduzir à desilusão. Deus está causando uma grande desilusão, porque a ilusão é ruim, concorda comigo? Então o contrário da ilusão é o quê? A desilusão. Nós precisamos nos desiludir com o mundo, porque nós somos muito iludidos com a aparência do mundo, nós gostamos muito do mundo. Então Deus está nos conduzindo a isso, para que entendamos que o nosso reino não é deste mundo, como disse o nosso irmão mais velho, nosso querido Senhor Jesus. Ele já disse, o meu reino não é desse mundo. Por que o nosso tem que ser? Não, senhores. O plano de Faraó fracassou, pois Deus fez o povo ainda mais forte. Mas ali eles começaram a desejar Canaã. Foi nesse momento aqui do aperreio, da dor, que eles começaram a desejar Canaã. Queremos Canaã, queremos sair daqui. Senhor, livra-nos. Segunda estratégia de Faraó para enfraquecer Israel. Segunda estratégia foi, já que ele não conseguiu com os trabalhos forçados, ele sorrateiramente limitou as perspectivas de futuro. Em algum momento de nossas vidas, percebemos que o nosso futuro nesta sociedade doente é curto. Os filhos das israelitas deveriam parecer que nasceram mortos. A ideia era essa. Os meninos parecerem assim, não, estão morrendo, nossos meninos estão morrendo. Morreu, nasceu morto. Nada de alarme. Levaria uma geração inteira para que eles percebessem que ficaram fracos, porque tinham poucos homens. Está percebendo a estratégia? Mais uma vez, Deus usa Faraó para mostrar ao povo de Deus que ali não era o seu lugar. Existia uma estratégia, só que agora não vamos bater de frente, vamos por trás aqui. Sabe, eu fico pensando nesse tempo de quarentena aqui, onde nós pacificamente estamos deixando de nos reunir. Mas isso, não estou dizendo que seja algo errado, nem que seja uma estratégia maligna. Mas o maligno gosta de aproveitar as situações para colocar suas estratégias. Então, irmãos, temos que nos fortalecer para estar firmes uns com os outros, todos os dias. Por isso nós estamos tendo aqui oração todos os dias, transmissões todos os dias. Tem dias que tem 3. Uma no grupo com a Rosana e 2 comigo, como é o caso de hoje. Para quê? Para fortalecer você. Porque, agora, se a gente começa a discernir que o inimigo está usando dessa situação de igrejas, de templos fechados, para trazer enfraquecimento da igreja, então nós vamos ter que lutar com isso. Vamos ter que enfrentar essa situação. Por enquanto não é necessário, porque estamos entendendo que é uma necessidade de saúde e o Senhor tem nos suprido. Mas fique atento, porque Faraó ele gosta de fazer estratégias sorrateiras. Ele gosta de
de quando você menos perceber, já foi. Já fez. Terceira estratégia de Faraó para enfraquecer Israel. Aí é a perseguição direta. Olha, entenda uma coisa, a sequência é sempre a mesma. A estratégia é sempre a mesma. Satanás ele não tem muita novidade, ele faz do mesmo jeito. Então, perseguição direta. Não estão morrendo mais os meninos, não. Tem essa história aí de que chega lá, já tiveram os meninos e estão crescendo mais ainda, pois então agora eu vou mandar matar. Quem vier, manda matar. Na época era o faraó, hoje em dia pode ser um coronel, pode ser um político, pode ser o que for, pode ser uma facção, pode ser o que for. Tem várias formas de se inventar a perseguição à igreja. Então, não conseguindo alcançar seus objetivos de forma velada, o inimigo vem com franca perseguição. A morte dos meninos representa duras perdas e duras provas, grandes dores e perseguições. Tudo isso é permitido por Deus para que o seu povo deseje e deseje mais e mais sair do Egito e ir para Canaã. Qual é o seu desejo hoje? Você tem clamado pelo céu, você tem pensado nas coisas lá do alto, você tem desejado o céu. Pois esse é o desejo de Deus. Com tudo isso é que nós desejemos o céu e as coisas lá do alto. Amém. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Isso eu creio que está acontecendo já hoje com a igreja. Quanto mais perseguidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Diz o versículo 12. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quanto mais somos perseguidos, mais fortes nós seremos. Quanto mais dificuldade, estou dizendo que tem ninguém nos perseguindo, não tem. Mas quanto mais dificuldade, mais fortes nós seremos. Romanos 5, versículo 3 a 5 diz assim, Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tribulação é dificuldade. Produz o quê? Perseverança. Começa a aprender a perseverar, a ficar firme. A perseverança, ou seja, quando você continua firme, quando você não desiste, então isso gera o quê? A experiência. Porque quando você desiste, perdeu a experiência. Se você não desistir, a experiência virá. Vai vir a maturidade, portanto. E a experiência produz o quê? A esperança. É a mesma esperança relatada por Davi diante de Saul. Olha, eu tenho esperança que o meu Deus vai me fazer vencer Golias, porque ele já me fez vencer o leão e o urso. E essa esperança não traz desapontamento, não confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. É o amor de Deus, é a presença de Deus que nos garante até o fim. E agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 28 e 18. Que nos diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Guarde essa palavra. Autoridade. Jesus é a autoridade sobre toda a terra e sobre todos os céus. Ele está acima de todos os presidentes mundiais, de todos os governadores, de todos os prefeitos, de todos os parlamentares. Ele está acima, ele governa tudo. Então, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é a primeira ordem? Façam discípulos. Não está dizendo assim, se tiver tudo bem, faça discípulos. Está dizendo, faça discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como mais? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E aí qual é o resultado? Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. Nós cremos que estamos nos aproximando do fim dos tempos. E o Senhor está dizendo, até lá, até quando acabar tudo, eu estou com vocês. Eu não os deixarei, jamais. Então, meus irmãos, quando a vida se torna amarga, fique feliz, porque é Deus agindo para mudanças. É Deus preparando o crescimento. É Deus preparando a nossa esperança que está por vir. Amém? Amém. Que Deus abençoe e guarde essa palavra em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que a Rosana faça mais uma oração. Ó Senhor, isso é uma palavra para nós de esperança. Nós recebemos de Ti agora, Senhor, a Tua boa porção. Estamos animados, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor não nos abandonou e jamais nos abandonará. E sabendo que as tribulações, as aflições que a igreja passa, ela produz ainda mais multiplicação na igreja. De maneira alguma, as tribulações, as lutas irão nos diminuir, muito pelo contrário. Elas sempre, Senhor, produzem em nós um fruto pacífico, Senhor, um fruto de multiplicação. O Senhor multiplica homens como rebanhos e nós te pedimos, Senhor, e oramos que o Senhor nesses dias venha nos usando como teus discípulos que somos para fazer mais discípulos, Senhor, e para fazer a colheita que está proposta pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: você que está com a sua ceia preparada, talvez você esteja sozinho na sua casa, talvez seja um casal, sejam 2 pessoas, talvez 3 ou 4 ou mais. Prepare agora, né? Você já deve ter preparado o pão, o vinho, e nós vamos participar disso agora, da ceia do Senhor, e celebrar, lembrar do Senhor, assim como Ele disse, até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É isso. O Senhor tem uma aliança conosco. Nós vamos cantar um cântico bem conhecido sobre a ceia. Quero convidar você a cantar conosco, a ouvir e a estar orando ao Senhor nesse momento. Examine-se a si mesmo. Vou tomar parte do pão, trigo, aliança de amor, massa onde cresce o louvor, no forno do coração. Aleluia. Vou tomar parte do pão, trigo, aliança de amor, massa onde cresce o louvor, no forno do coração. Do vinho eu vou beber, monte aliança de amor, mas onde cresce o louvor,
no fogo do coração. Amém. Ele é o pão da vida, Ele é a videira verdadeira. Jesus está aqui, Jesus está aí também com você. E nós hoje, reunidos de forma diferente, vamos celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia diz que Ele tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Participe também você na sua casa, com seus familiares. Participe. Vamos todos comer do pão. Após ter ceado, o Senhor tomou um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em Cristo, em mim, no meu sangue. O Senhor, Ele estabeleceu uma aliança conosco. E nós, nessa noite, vamos celebrar juntos. Queria que você, aí onde você está, fechasse seus olhos agora e orasse ao Senhor. E dissesse: Senhor, obrigado, porque eu tenho uma aliança contigo. Não fui eu que fiz essa aliança, foi o Senhor quem fez comigo. Iniciativa do Senhor para a alegria de toda a humanidade, para a salvação, para o nosso êxodo do Egito para Canaã, para a terra prometida, para o céu. Que o Senhor abençoe você nessa noite. Vamos todos tomar do cálice. Eu vou beber, morte e paixão celebrar, ressurreição celebrar, pacto de eterno viver. Do vinho eu vou beber, morte e paixão relembrar, ressurreição celebrar, pacto de eterno viver. Jesus,
Ele é maravilhoso, esse Jesus. Deus, louvado tremendo. seja teu nome, Aleluia. Senhor, Deus. maravilhoso, Amém. Deus. Amém, Jesus. Amém. Quero Bonito. saudar a todos que estão aqui conosco. E Vitória tem alguns avisos aqui para a gente, algumas notícias para essa semana. Ainda vai dar tempo, rapidamente. Vamos lá. Só relembrar a vocês que todos os dias a gente está tendo a nossa live do meio-dia, né? Conexão Renovo. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor e tem sido uma bênção cada dia. Então, esteja participando da gente na live. Ou, se você perdeu, a gente tem o nosso canal no YouTube. No mesmo dia está sendo postado esses vídeos, tá certo? Também temos os cultos que estão acontecendo normalmente, mas online, via Instagram, tá certo? Na terça-feira temos culto às 7h30. Na quarta-feira, pequeno grupo. Reúna sua família para estar no pequeno grupo, junto. E no sábado, com os jovens. Com os jovens. Né? Acho que é isso mesmo. Eu queria só mandar um abraço, né? E lembrar a igreja que dia 9 é o aniversário do pastor Antônio Rodrigues. Sim, dia vozinho. 9, vozinho, né? Verdade. Então a gente esteja lembrando, né? Parabenizando, abençoando a vida dele, desse homem de Deus. Amém. Amém. Bom, é isso. Vou pedir que... Acho que você podia estar orando, encerrando, né? Amém. Esse tempo e pedindo ao Senhor pelas famílias. Tem alguns pedidos aqui de oração. Eu vi. Pelas famílias. Vamos estar orando por cada um e que Deus nos abençoe nesse tempo de recolhimento dentro das nossas casas e que o Cordeiro de Deus, que estava ali no Egito, na saída do povo do Egito, que ele tinha um cordeiro para cada família, que ele esteja na sua família. Vamos orar. Amém. Obrigada, Senhor, por esta celebração, Senhor, que tanto nos anima e que é, Senhor, algo que o Senhor nos pediu, nos ordenou, a ceia, a celebração da ceia, para que nós sempre nos lembrássemos do Teu sacrifício de morte por nossos pecados e de ressurreição, Senhor, para nos dar uma nova vida em Ti. Senhor, também é a ceia do Senhor, a celebração que fala, que profetiza a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, da sua segunda vinda, que nós aguardamos, que nós ansiamos tanto, Senhor, e que nesses dias nós cremos que está tão próxima, Senhor. Então, mais um motivo nós nos alegramos de estar hoje celebrando essa ceia aqui, Senhor, ao redor da Tua mesa, até o dia em que nós celebraremos ela no céu, com o Senhor Jesus, nas bodas do Cordeiro. Ó Jesus Cristo, nós te pedimos também por esses pedidos que foram colocados aqui, Senhor. Pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, com viroses, com diversas enfermidades, aqueles que estão acometidos de câncer, que têm sido colocados também nos pedidos de oração, nossos amigos e familiares, e aqueles que estão vítimas do coronavírus, Senhor, a todos, Pai, que Tu venha manifestando Teu poder e Tua cura, Senhor. Senhor, a Tua cura, Senhor, é completa, é plena, Senhor. Por isso nós cremos sim, Senhor, que o Senhor vai passar, Senhor, por esta nação brasileira, trazendo saúde, Senhor, às famílias, às pessoas, nos hospitais, aonde elas estiverem enfermas. Em nome de Jesus, nós clamamos por essa nação, Senhor. Clamamos também por um avivamento, sim, a começar nas famílias, Senhor. Sim, sim. Que as famílias se voltem para Jesus. Coloquem o culto ao Senhor como centro de suas vidas, que nós nos voltemos para Deus. Esse é tempo de retornar ao Senhor, é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, que nós deixemos de correr atrás do que é vão, daquilo que não
nos dá alimento verdadeiro e possamos nos voltar para o Senhor, que é o pão da vida. Senhor, cura as nossas famílias das enfermidades, dos relacionamentos quebrados e destruídos. Vem restaurando, Senhor, nos últimos dias, como foi assim profetizado, que os pais se voltarão para os filhos, né? Se quebrantarão do coração para os filhos, e dos filhos também o coração se converterá aos pais, até que venha o dia do Senhor. Oh Deus, faz cumprir a tua profecia no nosso tempo, Senhor, nos nossos dias, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça maravilhosa, que nos dá aquilo que nós não merecemos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, no seu coração, esteja sobre toda a sua família, sobre a igreja do Senhor reunida em todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, e que Ele encha o seu coração de alegria e de esperança, porque Ele está agindo no nosso meio para fazer grandes coisas. Amém. Deus abençoe. Amém.